Ah, mas essa história de que quem tem boca vai a Roma é uma grande mentira. Você pode chegar aonde você quiser e alcançar qualquer objetivo se você aprender a utilizar isso aqui. Comunicação, uma palavra muito simples que pode transformar a sua vida, tanto nas questões pessoais quanto nas questões profissionais. Se comunicar vai muito além das palavras que nós estamos falando, das palavras que eu estou aqui proferindo para você. A comunicação deve ser entendida como uma cebola. Quando nós descascamos uma cebola, nós conseguimos perceber que ela tem várias camadas e cada uma dessas camadas são alguns aspectos que estão dentro da comunicação, que fazem parte da nossa comunicação. E se você aprender a dominar essa habilidade, eu tenho a plena certeza de que você vai ter sucesso em qualquer área da sua vida. Claro, se você quiser. Olá, meu nome é Thaís Mello, eu sou estrategista de imagem e aqui no canal nós costumamos falar sobre moda e estilo, mas também sobre comportamento. E a oratória, a comunicação, a boa comunicação, ela também se insere dentro de uma comunicação visual. Embora não seja visual, mas sim auditiva, a nossa comunicação também, lembra da história da cebola? Ela também está inserida ali nesse contexto visual, porque nós não estamos falando somente das palavras, nós estamos falando de todos os aspectos que estão envolvidos ali no meio dessa palavra fascinante. Basicamente, nós podemos dividir a nossa comunicação em 4 aspectos diferentes. É claro que existem vários outros aspectos, mas nós vamos nos ater apenas a esses 4 para que o entendimento fique mais simples. Nós temos a primeira camada, que é a camada básica, que é a camada da linguagem. A linguagem nada mais é do que as palavras que nós estamos falando, aquilo que você efetivamente está falando. Depois nós temos uma segunda camada, onde nós iremos tratar sobre tom e volume. Thaís, o que é tom? Tom é o sentido que você quer que uma frase tenha. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quando eu falo, eu vou ali na padaria comprar um pão, tem uma tonalidade, você tem uma intenção. Eu vou ali na padaria comprar um pão, tem outra tonalidade. Talvez você brigou com seu marido, com a sua esposa, e aí você quer sair de casa, quer dar umas parecidas, você fala, eu vou ali na padaria comprar um pão. Olha aqui, Cu. O que é que foi? E bate a porta e sai andando. Tem uma tonalidade. Agora, se você fala, eu vou ali na padaria comprar um pão, tem outra tonalidade. Então, o tom da sua voz, ele vai trazer o sentido que você quer que ela tenha, ok? E depois nós temos o volume. Quando nós estamos nos comunicando, nós precisamos entender a nossa comunicação como se ela fosse uma grande rede que estivesse tentando a todo momento pescar a atenção do público. Então, nós vamos trazer a nossa entonação um pouco mais alta em alguns momentos, em outros momentos não. Nós vamos falar um pouco mais baixo para que a gente consiga captar a atenção do nosso telespectador. Vocês perceberam o que eu acabei de fazer agora? Eu trouxe vocês mais para cima e depois eu desci delicadamente. Isso é o volume da nossa voz aumentando e subindo e também a tonalidade, qual é o tom, qual é o sentido que nós queremos que essa fala tenha, esse discurso tenha para o ouvinte. O que nos leva ao terceiro aspecto, ou a terceira camada da comunicação, que são as expressões, que é o nosso rosto. Nós conseguimos utilizar a nossa expressão facial, as nossas expressões corporais, a nossa comunicação corporal ao nosso favor para conseguir passar a mensagem que nós queremos. E por último, nós temos a última camada, que é a camada dos gestos. O que eu estou fazendo aqui desde o início desse vídeo, utilizando a minha mão e os meus gestos para te aproximar de mim e em alguns momentos te afastar, para fazer com que você entenda exatamente o que eu estou falando e enfatizando cada palavra a partir da minha comunicação corporal. Ok, agora que nós já entendemos quais são as 4 camadas de comunicação, eu preciso que você entenda que é normal se sentir
nervoso quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai falar em público para muitas pessoas, às vezes até para poucas pessoas. Muitas pessoas se sentem pressionadas e ansiosas, e isso é absolutamente comum. Mas existe uma regra de ouro para os bons comunicadores. E se você quiser ser um bom comunicador, você vai precisar seguir essa regra. Ninguém precisa saber que você está nervoso. Ok? Então, jamais, quando for fazer uma apresentação ou for se apresentar para uma pessoa, pode ser ali em um ciclo menor de pessoas ou pode ser para uma grande multidão, uma palestra, um seminário, um mestrado que você vai apresentar a sua tese, você jamais deve chegar ali ao público e falar: ai, eu tô nervosa, ai, eu tô nervoso. Não, de forma alguma. Os seus sentimentos estão dentro de você e você precisa aprender a controlá-los. Você precisa aprender a dominá-los e não deixar que os seus sentimentos te dominem. Ok? Então isso é um trabalho que nós precisamos fazer diariamente para conseguir controlar os nossos níveis de ansiedade e conseguir nos comunicar de uma forma mais clara e tranquila. Então a regra de ouro é nunca falar que está nervoso ou nervosa. Ninguém precisa saber. Essa informação só você tem e ela está dentro de você. Se você não deixar transparecer, ninguém vai saber. Agora que você já entendeu isso, nós iremos partir para 10 pontos que todo bom comunicador domina. E cada um desses pontos vai te ajudar a se comunicar melhor e ter uma boa oratória. Mas antes de nós partirmos para esses 10 pontos, eu preciso te pedir, com todo carinho, se você está gostando do conteúdo desse vídeo, você continuou comigo até aqui, por favor, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você está achando e ao final também conta qual foi a sua experiência aprendendo aqui comigo. Então vamos ao primeiro ponto. Um bom comunicador sabe que a sua comunicação começa antes de falar qualquer palavra, antes de você abrir a sua boca. Como assim, Thaís? A sua comunicação, como eu já disse anteriormente, ela não é só as palavras que você fala, mas tudo aquilo que a pessoa está vendo e ouvindo e sentindo a partir da sua pessoa. Então, antes de você abrir a sua boca, antes de você começar a falar qualquer palavra, as pessoas já estão se comunicando com você e você já está se comunicando com elas, ainda que seja só no seu cérebro. E antes que você comece a se comunicar verbalmente, você precisa entender que você tem duas vozes. Thaís, é uma voz interior e uma exterior? Não. Calma, é muito simples de entender. Nós temos uma voz chamada voz de cabeça e depois nós temos uma voz chamada de peito, voz de peito. São duas vozes diferentes que nós podemos utilizar e elas vão ser indicadas em determinadas situações diferentes. Os fonoaudiólogos podem colocar aqui nos comentários e dar dicas para vocês também de como utilizar essas duas vozes, porque eles vão saber explicar isso melhor do que eu. A nossa voz de cabeça é aquela voz que nós utilizamos quando estamos mais relaxados, quando nós não precisamos ser tão firmes e imponentes na nossa voz. É aquela voz que a gente utiliza para ser aceito no meio de um grupo, sabe? Oi, gente, tudo bem? E aí, tudo bom? É essa vozinha que a gente utiliza para falar de uma forma um pouco mais suave com as outras pessoas. É aquela voz que você chama um garçom, por exemplo. Oi, boa noite, tudo bom? Você conseguiria trazer um suco para mim, por gentileza? Você vê que a minha voz ela tá um pouco mais suave, ela tá um pouco mais doce, mais meiga. E isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Agora, quando eu utilizo a minha voz de peito, você percebe que a minha voz ela não está tão suave assim. Ela continua sendo uma voz feminina, delicada, afinal de contas eu sou uma mulher, mas essa voz ela não fica tão suave, tão menininha como a voz anterior. E você precisa decidir qual das duas vozes, ou a voz de cabeça ou a voz de peito. E você vai precisar decidir de acordo com a ocasião, com o momento, qual das duas vozes você vai utilizar no seu discurso. Se você vai falar com uma criança, ou então se você vai brincar com um bebezinho, geralmente você vai utilizar a voz de cabeça, porque é uma voz mais suave. Agora, quando você vai repreender o seu filho, ou então quando você vai brigar com seu marido, com a sua esposa, você vai utilizar a sua voz de peito, que é uma voz mais imponente. Então, antes de começar a se comunicar, você precisa decidir qual das duas vozes vai ser a mais eficaz naquele momento. O próximo aspecto é um dos mais importantes, porque sem ele, você cai duro no chão.
Como assim, Thaís? Respiração. Se você não respira, você hiperventila. E o que acontece quando nós estamos hiperventilando, Thaís? Os níveis de ansiedade sobem e não tem conexão com aquilo que você pensa e aquilo que você fala. Então, a chance de você falar besteira é muito grande. Então, respire. Ainda que você esteja ansioso, ansiosa, ainda que você esteja muito nervosa, ainda que você não saiba, não tenha a menor ideia do que você vai falar, você precisa saber que a respiração vai te ajudar a conseguir se manter mais tranquilo, mais calmo e a raciocinar de forma tranquila sobre aquilo que você vai falar. E existe uma técnica que os grandes comunicadores que falam para multidões utilizam antes de subir ao palco, antes de fazer uma palestra, antes de fazer uma grande apresentação, que é a técnica do X. E essa técnica vai te ajudar a diminuir os teus níveis de ansiedade e a raciocinar melhor, a pensar melhor naquilo que você irá falar. Você vai respirar. Sim, a técnica é essa, mas não de qualquer maneira. Você vai puxar o ar em 5 tempos, ou seja, você vai puxar em 5 tempos, 5 segundos, e depois você vai soltar esse ar em 6 tempos, só que fazendo o barulho do X, dessa forma. Assim, e você pode repetir várias e várias e várias vezes esse exercício de puxar o ar e soltar o ar fazendo um barulho de X, porque isso vai te ajudar a tranquilizar a sua mente e a se acalmar antes de fazer uma grande apresentação, por exemplo. Isso pode ser aplicado também quando você vai ter uma conversa difícil com o seu parceiro, com a sua parceira também. Isso funciona muito e engana-se quem pensa que a comunicação ela só deve ser utilizada no seu âmbito de trabalho, para que você consiga crescer em uma carreira e consiga se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Não! No centro da sua família, com os seus filhos, com o seu cônjuge, essa comunicação também pode ser utilizada de uma forma um pouco mais intencional para te ajudar a alcançar os objetivos da sua vida. E na nossa família, no caso, é trazer paz, harmonia, tranquilidade, que todo mundo se dê bem. Próximo aspecto que também é muito importante: domine a sua fala, domine o seu discurso e adeque o seu discurso ao seu ouvinte. O que isso quer dizer, Thaís? De nada adianta você trazer termos técnicos e muito rebuscados e algo muito difícil para uma plateia, para um público que não sabe o que cada um desses termos significa. Quando você vai fazer uma apresentação de mestrado, por exemplo, é lógico que você está de frente com pessoas que têm um nível de graduação maior do que o seu, que vão entender perfeitamente cada um daqueles termos que você vai utilizar para apresentar a sua tese, por exemplo. Agora, quando você vai falar com uma pessoa leiga, quando você vai falar com um idoso, por exemplo, você não pode jamais trazer termos muito técnicos sobre tecnologia, por exemplo, gírias muito atualizadas da Gen Z, por exemplo, porque eles não vão entender. Então você precisa adequar o seu discurso para quem está te ouvindo e também precisa dominar o assunto. Quando nós não dominamos o assunto que nós estamos comunicando, nós tendemos a buscar preenchedores, o que nos leva ao próximo aspecto muito importante. Evite gírias e preenchedores. E o que são esses preenchedores, Thaís? Sabe quando a pessoa está conversando com você e ela fala né, isso é muito chato. Quando você faz uma vez ou outra, ok, mas quando você fica o tempo inteiro, entende, sim, né, fica chato. Fica cansativo e as pessoas perdem a atenção. E a atenção do ser humano, ela é captada em no máximo 8 segundos. Para você passar essa barreira dos 8 segundos, você precisa capturar o seu ouvinte. E esses preenchedores, esses vícios de linguagens e também as gírias são um fator destrutivo da sua comunicação. Então, ao invés de você buscar preenchedores e gírias e vícios de linguagem, essas palavras que tentam preencher, mas no fundo elas não falam nada, elas não comunicam a sua mensagem, faça pausas dramáticas. É muito mais interessante você parar, respirar profundamente e pensar naquilo que você vai falar
enquanto a pessoa está presa em você e pensando, meu Deus, o que ela vai falar agora? Qual vai ser a próxima mensagem? Qual vai ser a próxima frase? Ela está atenta, pensando no que ela vai falar, qual vai ser o próximo passo? Do que você ficar, né? Não, para, olha para o público, olha para a pessoa que você está conversando, para a pessoa que você está se comunicando e faça pausas dramáticas. Nesse momento, por exemplo, eu acabei de fazer uma pausa dramática. E eu tenho certeza que você ainda está comigo aqui agora. É verdade. Muitas pessoas subestimam o poder do silêncio, mas o silêncio é um dos maiores amigos de um bom comunicador, porque ele traz esse suspense, ele arrebata o coração do público quando você finalmente vai falar aquilo que você precisava dizer na hora certa. Então, fale pausadamente. Muitas pessoas têm essa ânsia de querer ser ouvida e ela acaba falando muito rápido e as pessoas não conseguem entender o que ela está falando e depois você não lembra muito bem sobre o que era aquela palestra. Você conseguiu perceber o que eu fiz agora? Eu falei muito rápido e eu comecei a não prestar atenção no que eu estava falando e no final me embananei toda. Por que que isso acontece, Thaís? Porque você precisa falar pausadamente. As pessoas precisam entender o que você está falando. E para que isso aconteça, você precisa pensar e falar depois. Você não pode sair falando para depois pensar. Como eu já disse anteriormente, isso causa grandes problemas e você pode cometer enormes gafes. Então, cuidado, fale devagar, fale pausadamente para que a pessoa que está te ouvindo consiga entender o que você está falando. Desde o início desse vídeo, você tem visto que eu estou falando pausadamente, articulando as palavras e trazendo as minhas mãos para conseguir enfatizar aquilo que eu estou falando. Eu não preciso ficar correndo e falando muito rápido com medo de você sair desse vídeo. Entendeu? É o quê? O próximo aspecto é um dos mais importantes, na minha opinião. Mantenha uma postura que te faça se sentir confiante e também mantenha contato visual. É claro que você não vai fixar o seu olhar porque isso é incômodo e pode penetrar até o mais íntimo ser da pessoa com quem você está se comunicando e não é nada agradável. Mas fazer o máximo de contato visual, às vezes você desvia, você pensa em algo e depois você volta a olhar para a pessoa. Ainda que você não olhe nos olhos dela e olhe fixamente para ela, você precisa pelo menos olhar na direção dessa pessoa. Ainda que você olhe para a mão, olhe para o ombro e depois você olha para o olhar dela novamente. Então faça esse movimento de triângulo. Você vai olhar para a testa, aqui ó, no meio dos olhos, se você tem dificuldade de manter contato visual, olha para o centro da testa, depois você vai olhar para este ombro, depois você vai olhar para a orelhinha aqui. Então você vai formando esse triângulo. Então você olha, olha, olha e troca novamente. É claro que não vai ser nesse ritmo, né? Porque você vai ficar parecendo um robô na frente da pessoa, mas isso vai te ajudar. Quando você sentir que está muito tempo ali olhando ali para o centro da testa, aí você troca, olha para o ombro e depois você volta e vai comunicando com a pessoa, porque isso vai trazer uma naturalidade. E a sua postura também faz parte da sua comunicação. Como eu já falei lá no começo do vídeo, a sua comunicação ela é uma cebola com várias camadas. E a sua postura, ela comunica muito mais do que você imagina. Então, se você chega para as pessoas para conversar assim, sem saber muito bem o que você está falando muito rápido, respirando, hiperventilando, sem saber para onde você vai, o que você vai fazer, as pessoas não vão te dar voz. Então, para você ser ouvida e ter bagagem, começar a construir a sua bagagem de comunicação, tanto a sua comunicação visual como a sua comunicação verbal vai fazer diferença. Então, abra esse peito, alinhe a sua coluna, mantenha o seu queixo alinhado com o chão. Não vai olhar para baixo, também não vai olhar para cima, porque senão você passa de metida. Tá bom? Então mantenha a cabeça alinhada e se comunique olhando para a pessoa. Não fique olhando para o vento. Foca na pessoa, dá atenção, mostra que você está interessada. Inclina o seu corpo para ela, traga ela para você. Isso faz total diferença. E o próximo aspecto tem a ver com algo que eu já falei anteriormente, que é o gestual, os nossos gestos. Mas muitas pessoas pensam que gesticular é suficiente para fazer com que as pessoas te entendam. E isso pode ser um grande tiro no pé, porque de nada adianta você gesticular exageradamente e de forma que
não tenha sentido, não tenha coerência com aquilo que você está falando. Então, de nada adianta eu começar a falar assim, dessa forma, com vocês aqui, sem saber muito bem para onde que eu tô indo, só para gesticular. Isso não faz sentido. A sua comunicação precisa estar alinhada em todos os aspectos. Então, perceba o que eu acabei de falar agora, de todos os aspectos, o meu dedo cumpriu a função de formar um círculo, como se toda a sua comunicação estivesse dentro desse círculo. Então, toda a sua comunicação precisa estar alinhada com aquilo que você quer falar. Então, eu peguei o dedinho aqui e trouxe uma pontuação, como se eu estivesse colocando um ponto final nessa conversa, como se eu estivesse pontuando algo, como se eu estivesse colocando um alfinete de atenção nesse assunto aqui. Isso é uma gesticulação correta. Agora, quando você fica igual um polvo o tempo inteiro, você acaba batendo nas pessoas, acaba sendo inconveniente, desagradável, e isso não é legal. Então, mantenha o seu gesto, o seu gestual de acordo com aquilo que você está falando, porque senão não vai fazer o menor sentido aquilo que você está comunicando com as pessoas. Tenha movimentos suaves, leves e até mais delicados. Isso vai te ajudar a se comunicar de forma gestual, mas ainda assim sem expandir demais e acabar ultrapassando as barreiras e os limites das outras pessoas que podem estar ali ao seu redor. Isso acontece muito em rodas de amigos, de conversas e networking. É muito desagradável. O próximo ponto é um dos mais importantes para que você se comunique de forma magnética com as pessoas. Pense na sua fala, na sua comunicação, como uma montanha-russa. A montanha-russa, ela começa ali devagarzinho, quando você senta na cadeira e aí, pum, trava a cadeira. E aí ela vai andando devagarzinho, devagarzinho, e depois ela inclina e começa a subir. Depois ela talvez desce um pouquinho, daqui a pouco ela começa a subir de novo. E ela sobe, 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 sobe. Quando chega lá em cima, quando você tá vendo a cidade inteira de lá de cima, ela simplesmente despenca e uau! E você tem aquele êxtase, aquele momento prazeroso e aquele vento no rosto. Você percebeu o que eu acabei de fazer com você agora? Eu acabei de te trazer para dentro da minha montanha-russa, porque eu fui narrando o que estava acontecendo e você foi imaginando na sua cabeça, e conforme eu ia chegando perto da câmera e falando com você, e no final, todos nós descemos juntos na montanha-russa sem que eu precisasse mostrar a imagem de uma montanha-russa aqui na tela do vídeo para você. Isso é uma comunicação magnética. Quando você aumenta um pouco a tonalidade da sua voz, você traz um tom mais de mistério, ou então de sedução, ou então você começa a brincar com as nuances da sua voz, mesmo que elas sejam um pouco mais sensuais e até mais baixas, e depois você aumenta o seu tom de voz e você faz com que a pessoa sinta-se em êxtase enquanto você está falando. Isso é uma comunicação magnética. Lembra que lá no começo eu falei de tom e volume? Exatamente. Em alguns momentos você vai trazer o tom, o sentido que você vai levar ali àquela conversa. Em outros momentos você vai trazer o volume para te ajudar. Então, nas pequenas pausas dramáticas que você fizer no seu discurso, você pode diminuir o tom da sua voz para fazer com que o público preste mais atenção naquilo que você está falando. Veja, você precisa captar a atenção desse público, mas aí depois você começa a aumentar o tom da sua voz, porque é isso que vai fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está falando e dê ênfase naquilo que você está querendo transmitir com a sua mensagem, que foi exatamente o que eu acabei de fazer agora com a minha voz. O próximo aspecto também tem um exercício prático que é muito utilizado e eu sempre utilizo para conseguir melhorar a minha dicção quando eu não acordo tão bem assim. Articule a sua fala. Articule bem as palavras. Como assim, Thaís? Não queira se comunicar com as pessoas como se você estivesse com vergonha. Isso também faz parte da nossa postura confiante. Lembra? Então, você não pode falar com a boquinha fechadinha assim, porque as pessoas não conseguem entender muito bem o que você está falando. Articule as palavras. É claro que você não vai ficar, meu Deus, não. Não é isso, ok? Porque fica ridículo. Mas você precisa articular as palavras que você está falando, porque as pessoas só vão conseguir entender aquilo que você está dizendo se você abrir a sua boca e permitir que o ar entre e as palavras, o som da sua voz saia. Para que a sua voz saia, você precisa ter
tanto a sua boca, a sua voz ela é formada tanto pelas suas cordas vocais e pela sua arcada dentária, mas para isso você precisa respirar, deixar que o ar entre e saia junto com as palavras que você está proferindo. Se não tem espaço para o ar entrar e sair, você acaba falando para dentro e as pessoas não conseguem entender o que você está falando. E pior ainda, quando você está falando com a boca fechadinha e falando baixo ou então muito rápido. Aí mesmo que ninguém entende nada. Então você vai pegar uma caneta ou um lápis que você tenha aí na sua casa, mas aí você tira a tampa da caneta para que ela fique assim lisinha. E você vai colocar entre os seus dentes e você vai morder ali com os dentes suavemente, é claro, só para segurar, e você vai tentar falar um trava-línguas. Você pode pesquisar aí no Google, qualquer um, vai aparecer várias opções. Você pega um, 2 ou 3 e você treina sozinha ou sozinho na sua casa, sem que ninguém te veja, porque assim você vai se sentir mais confortável. Você vai colocar o lápis na boca e vai falar esse trava-línguas de forma que outra pessoa possa entender. Então, vamos lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma, mas o rato não poderia roer a roupa do rei de Roma se ele não tivesse ruído. Você consegue perceber que, mesmo sendo meio ridículo e meio constrangedor fazer isso, você conseguiu entender o que eu falei. Então você vai falar o trava-línguas, seja 1, 2 ou 3, escolha vários e você vai falar de forma que as pessoas te entendam. Faça-se entender. Thaís, mas eu tô com um lápis na boca. Se vira. Dá o seu jeito e faça a mensagem ser passada ainda que você esteja com o lápis na boca. Parece que não, mas vocês não têm noção do quanto isso ajuda. A minha dicção melhorou muito depois que eu comecei a fazer esse exercício. Essa dica é muito clichê, todo mundo que vai falar sobre comunicação e oratória dá essa dica, mas é porque ela realmente é uma das dicas basais. Ela é essencial para um bom comunicador. Aumente o seu repertório, aumente o seu vocabulário. Fica difícil você se comunicar com uma pessoa que ela está sempre com as mesmas palavras. Ela tem um repertório limitado, ela tem um repertório muito escasso de palavras e a comunicação fica difícil, fica maçante, desagradável e isso não é bacana. Então, para você prender a sua audiência, você precisa expandir o seu repertório, tanto de vocabulário quanto de comunicadores que você se inspira. Então, leia bons livros. Não basta só ler. Eu poderia dizer aqui, leia, tá, mas não é sobre isso. Você precisa, além de ler, ler bons livros, porque é isso que vai expandir o seu repertório vocabular. E também se exponha a bons comunicadores. Então você tem uma rede social, você tem aqui o YouTube, se exponha a pessoas que se comunicam bem. Pode ser um repórter, pode ser um influenciador, pode ser um profissional da área que você trabalha, não importa. O importante é que você se exponha a essas pessoas, porque conforme nós vamos convivendo, ainda que não seja pessoalmente ali no seu ciclo familiar, mas consumindo o conteúdo dessas pessoas, consumindo a comunicação, a forma que essas pessoas se comunicam, nós acabamos inconscientemente replicando essa comunicação também no nosso dia a dia. Penúltimo aspecto, seja claro e objetivo. Lembra daquela frase menos é mais? Então, é exatamente isso. Existem pessoas que acham que para se comunicar bem, elas precisam falar palavras muito difíceis e rebuscadas, com uma língua portuguesa do século XX, e não é nada disso, ok? Quanto mais claro você for, quanto mais didática e simples for a sua fala, mais entendido você será. Então, o básico bem feito. Fale as palavras simples. Enquanto você não tem vocabulário, enquanto você não tem repertório, se comunique com aquilo que você já sabe. É melhor do que utilizar uma palavra de forma errada. É melhor do que você utilizar uma palavra que você não sabe o significado. E é por isso que muitas pessoas cometem gafes horrorosas. Porque utilizam palavras porque acham bonitinho, mas não sabem o significado e depois fica com carão, ok? Então, por favor, seja claro e objetivo naquilo que você vai falar. Vale muito mais a pena você se comunicar de forma simples e clara, de forma que as pessoas consigam te entender, do que você começar a falar um monte de coisa, um monte de palavras difíceis e as pessoas estiverem dormindo enquanto te ouvem. Por último,
Fale sozinho, fale sozinha. Sim, eu sei que muitas pessoas acham ridículo, acham chato, o povo vai achar que eu sou maluco, não importa, tá? Você está sozinho. Tá sozinho em casa em um momentinho? Comece a conversar consigo mesmo. Comece a criar situações na sua cabeça, momentos ali em que você pode falar, em que você pode se comunicar. Você pode treinar a apresentação da sua tese de mestrado, por exemplo, de doutorado, ou então o seu TCC na faculdade, um trabalho de escola, não importa a sua idade. Você pode criar essas situações e antecipá-las. Então, quando você estiver numa roda de amigos, quando você estiver conversando com uma pessoa, você consegue acessar aquele arquivo que está na sua cabeça. Para o seu cérebro, aquela situação já aconteceu. Aquele momento já aconteceu, você já se pronunciou, você já conversou, você já falou sobre aquilo. Ele só vai acessar aquele arquivo, aquela gaveta que está guardadinha lá daquela informação. Então é como se você já tivesse falado, você já tivesse se comunicado a partir daquele assunto, daquela situação. Então o seu cérebro, ele entende que você já está preparado para aquela situação e aí você não se sente tão nervoso assim. Eu faço muito isso. Quando eu tô no banho, tem vários vídeos que eu venho gravar aqui pro canal que são fáceis de gravar porque eu já passei aquela fala várias vezes na minha cabeça e não de roteiro escrito ou algo específico, não. Foi o fluxo, as palavras foram vindo na minha mente ali, eu fui conversando ali com o chuveiro como se eu estivesse conversando aqui com a câmera e quando eu sento para gravar o vídeo, simplesmente flui. E existem também momentos que eu não faço isso e é dificílimo gravar o vídeo porque as palavras fogem da minha cabeça, eu não consigo entender muito bem o que eu tô falando e aí eu tenho que gravar várias e várias vezes até chegar no vídeo final. Então, é uma ótima ferramenta. Falar sozinho é uma ótima ferramenta. Além de diminuir os níveis de estresse e ansiedade que você possa ter, também é uma ótima terapia. Lembre-se, você nunca vai ser bom o suficiente. Você sempre está no lugar de aprendiz, ou seja, você sempre está aprendendo. E só se aprende fazendo. Então, fale sozinho, expresse a sua comunicação, se exponha a esses momentos em que você precisa falar em público, em que você precisa conhecer pessoas novas, porque é assim que você vai criar repertório comportamental para lidar com essas questões. Então, só se aprende fazendo, se expõe a isso e eu tenho certeza que você se tornará um excelente comunicador, uma excelente comunicadora. É só vocês assistirem aos vídeos antigos aqui do canal. Eu não privei, eu deixei todos abertos, eu não tenho vergonha da minha história, mas se vocês forem lá no primeiro vídeo do canal, vocês vão ver que a minha comunicação não era tão boa quanto é hoje, a minha didática era péssima, a iluminação, tanto a iluminação, o estúdio e tudo mais já era bem ruim, bem precário na época, e a minha comunicação também não ajudava, mas eu fui fazendo repetidamente, gravava um vídeo, postava, via o que as pessoas estavam falando, assistia o vídeo de forma crítica, olhava ali, ó, eu errei muito isso aqui, tô falando muito essa palavra, tá repetitivo, preciso mudar, e aí eu fui me aprimorando, e aí no próximo vídeo eu melhorava, e no próximo vídeo eu melhorava, e eu cheguei hoje até o nível de comunicação que eu tenho, e modéstia à parte, sou muito elogiada e foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Vocês sempre perguntam se eu fiz algum curso sobre oratória ou algo do tipo, e não, eu fui aprendendo fazendo. Eu sou uma fazedora e acabei chegando ao nível de comunicação que eu tenho hoje. É claro, tenho muito a melhorar, entendo isso, mas se você for comparar com a Thaís lá de 2022, é completamente diferente. Agora comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você aprendeu algo comigo e compartilha com aquele amigo ou com aquela sua amiga que precisa melhorar a sua comunicação e decolar aí, ter muito sucesso em qualquer área da vida. E eu já adianto que esse assunto de comunicação não se esgotou, tá? Tem várias outras dicas, várias outras técnicas que eu posso trazer para vocês aqui, mas só se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo. Então comenta bastante aqui se vocês quiserem que eu possa trazer uma parte 2 com outras dicas e técnicas que também podem te ajudar a se comunicar melhor. Eu posso trazer um vídeo somente falando sobre como se comunicar em público, que é algo que as pessoas têm muito medo e que são técnicas específicas um pouco diferentes da comunicação do dia a dia. Eu posso trazer esse vídeo, mas só se vocês quiserem, ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te aguardo no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.